Oi, Joana, tudo bom? Oi, Ana, tudo bem? Que alegria te ter aqui Alegria, hoje. prazer imenso. A Ligar. revista de vocês é um alento nesses tempos tão difíceis, tão muito grata pelo convite, muito grata. Ah, imagina, é uma honra te receber aqui no nosso programa hoje. Pessoal, eu vou começar lendo a bio da Joana, para quem conhece, para quem não conhece, e aí O a gente pessoal começa o papo de não hoje. tá muito escuro, alguma coisa assim? No, aqui agora tá escuro ou tá bom assim? Eu acho que tá bom, mas pessoal, comenta aí, dá um oi aí pra gente no chat, se o áudio estiver bom, se vocês estiverem vendo a gente. É comum a câmera às vezes trava, aí a gente Aham, aguarda voltar. Acontece muito. tá Então vamos bom. lá, vou começar lendo aqui a bio da Joana. Joana Raime é poeta e pesquisadora das artes musicais e literárias. Foi gestora artística da gravadora selo Biscoito Fino durante 14 anos, coordenando também os selos Jobim Biscoito, Biscoito Filmes, Biscoito Clássico e curou projetos como o Prêmio da Música no Ano Tom Jobim, Projeto Boteco em homenagem a Dorival Caymmi, entre outros. Graduada em jornalismo e mestre bolsista em letras pela PUC-Rio, atualmente vem se dedicando a curadorias literárias, sendo os últimos trabalhos em feiras do livro, como Flip, Flup, Ler e etc., pelo Sesc Rio, onde foi coordenadora de cultura até 2019. Editou pela Patuá seu primeiro livro em 2015 e neste ano lança o segundo livro, Entre Ventos, além de um EP com aproximadamente 8 canções autorais, uma lançada por mês, em parceria com diversos compositores. Nas duas primeiras serão com Francis, seu melhor amigo e pai. Joana, muito interessante sua bio. O pessoal comentou aqui que estava um pouquinho escuro, agora eu acho que ficou bom, É, né? Ficou clareia um uma pouquinho, luz. acho que tá melhor, né? Eu botei uma luz mais escurinha também para não ficar muito na cara. Ficou ótimo, assim. Conta pra gente, Joana, essa trajetória tão interessante. Você ficou tanto tempo trabalhando com a Biscoito Fino, teve os selos também, né? O Jobim Biscoito, o Biscoito Filmes, o Biscoito Clássico. Como que foi essa trajetória? Como é que você começou? Você sempre gostou de música, né? Você cresceu num ambiente muito musical. Conta pra gente como foi crescer nesse ambiente e como que foram esses anos de trabalho na Biscoito. Bom, crescer num ambiente musical foi uma dádiva de vida, porque é uma forma de você se criada não só na realidade, mas com os sonhos também, né? Com a sua subjetividade sempre sendo incitada, sempre sendo estimulada, né? Isso realmente é uma dádiva, assim, agradeço muito aos meus pais, inclusive, por essa eu sempre tive muito fascínio pela escrita poética, desde menina, e eu acho que muito justamente por esse campo da subjetividade, esse campo do devaneio, do sonho, da imersão de formas outras de se comunicar com o mundo. Eu era uma criança muito angustiada, super assim aflita, ansiosa. Então, assim, eu me metia nos livros com Drummond, com Manuel de Barros, Manuel Bandeira, as minhas paixões de sempre, e comecei a escrever muito menina, né? Só que eu não acreditava naquilo, imagina, a gente quando é menina a gente nem entende direito o que acontece, né? Eu escrevia diários e histórias e eu acreditava naquelas histórias, a ponto muitas vezes os meus pais ficarem preocupados, porque eu fazia da minha vida real a minha vida do sonho, né? Então era 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 bonito, mas era angustiante ao mesmo tempo. Mas bom, falando um pouco da minha trajetória, né? Eu comecei na Biscoito em 2000, na verdade, quando a Biscoito abriu. Eu era muito menina ainda, eu tinha uns 24, 25 anos, eu tinha uma filha de 3, 4 anos, ainda era muito menininha. Eu tinha acabado de terminar o curso de jornalismo, na verdade, acho que eu estava no meio, não lembro direito. E aí, nesse meio tempo, começaram a haver gravações na Sala dos Archeiros do Paço Imperial, né? Que a Olivia, minha mãe, propôs a Cate de gravar essas gravações de choros incríveis, de músicos maravilhosos que estavam ali, né, se apresentando, e elas começaram a gravar.
isso, e não sabia direito ainda que era biscoito fino, estava montando ainda uma história. E aí, concomitante a esse processo, no meio tempo, houve um projeto muito interessante que, que foi proposto por um jornalista chamado Jorge Caldeira. Apresentou para a CAT, que era patrocinado pela Petrobras, um projeto de restauros de vinis de 78 RPM, assim, de 15 mil fonogramas, era assim, 15 mil documentos históricos da década Uau! do início da década de 20, 30, né, aquele período, e assim, tinham relíquias, assim, tipo, primeira gravação do Ernesto Nazaré, gravações raras de Chiquinha Gonzaga, e eu comecei a ouvir aquilo tudo, inebriada por aquela história toda, e aí comecei, assim, nesse processo sem existir ainda biscoito, era um processo com a Petrobras, enfim, com parceria, mas era o mesmo lugar, era a mesma sede da biscoito, né? Fiquei lá um ano produzindo esse projeto, né, e aprendendo, e tomando tranco pra caramba, era muito menina e tal. E aí, quando acabou esse projeto, nossa, é importante falar que esse projeto era do historiador, um pesquisador, escritor que já morreu, muito importante, que foi Humberto Franceschi, que era um colecionador assim ávido por vinis, né, de 78, e É ele muito herdou. impressionante esse projeto. É muito Não, impressionante esse projeto. lindo, é lindo. E ele herdou essa coleção imensa de 15 mil fonogramas da filha do Figner, que foi que instalou a primeira gravadora no Brasil, que é a Casa Edison, né? E aí o Humberto Franceschi escreveu um livro a respeito da primeira gravadora. Então eu fiquei assim fascinada com aquele universo, assim. Eu só queria morar dentro daquela Casa Edison ali e tal. Enfim, acabou o projeto, durou um ano mais ou menos, e aí a Biscoito começou a se formar, né? Começou a acontecer. Já começaram a ver outras produções acontecendo, eu fui ficando. E aí fui ficando 14 anos. Aí fui lá eu ficando 14 anos, e dentro entre esse período, né, a gente teve vários selos, teve o selo clássico, teve Jobim Biscoito Fino, que naturalmente era só com material do Jobim, coisas que não tinham ainda sido editadas, né? Tinha também o selo clássico, que era fantástico, que tinha uma parceria com a USESP, em São Paulo, e chegou até a ter um selo russo, mas assim, foi muito rápido, assim, dentro do selo clássico, na verdade. E aí foi fantástico, assim, foram anos de muito aprendizado, de muitas relações, muitas trocas bonitas. O estúdio da gravadora era local, né? Era no mesmo local, então a gente tinha um acesso direto com os artistas também, para as pessoas que gravavam, né? Tinha uma coisa de não só aquela parte executiva, mas a parte do tete a tete ali, né? Com todas as questões dos artistas. Isso foi um aprendizado muito grande durante esses anos todos, né? Então foi um pouco isso a história, assim, contando em linhas gerais da Biscoito, no caso. Joana, é interessantíssimo, né? O trabalho do Biscoito, desde esse início que você conta, que vem desse projeto tão incrível dos fonogramas. Fiquei muito impressionada aqui com a quantidade de estudo e com a preocupação, né, com essa memória, com esse registro, com esses selos que foram surgindo. Não, inclusive, isso hoje está abrigado no Instituto Moreira Salles, só como informação. Toda essa memória, esse acervo, as pessoas têm como foi doado depois para o Moreira Salles. O acordo era esse, né? Sim. Me lembrou muito o Alexandre Dias, que esteve aqui também no Papo de Cultura, que é responsável pelo IPB, Instituto Piano Brasileiro, que Sim. antes teve uma trajetória no Moreira Salles também, que tem toda essa Aham, preocupação. aham. É, Joana, esse seu lado é um lado muito executivo, né? Um lado ali de estar produzindo, de estar pegando, de Sim. estar realizando, mas você também tem um outro lado que é artístico, né? Que é muito interessante também. Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre esse outro lado seu. A Fabi deu um oi aí, tudo bom, Oi, Fabi? Que bom te ver aqui. Fabi! Meninas do SESC lindas.
Queria que você contasse pra gente desse seu lado artístico, como é que começa a sua relação com a escrita, com o canto também, né? Porque a gente queria conversar aqui sobre tanto sobre os seus livros quanto o seu EP. Então Aham. conta pra gente como que começou. Então, bom, eu sou virginiana, então eu sou bastante autoexigente, assim. Eu demorei bastante para botar meu material represado desses anos todos na rua, assim. Eu sempre tive essa coisa, assim, brincando com o virginiano do servir, né? De estar sempre querendo fazer, né? Construir pelo outro. E chegou um momento, depois desses 14 anos, que eu senti que era hora de mudar um pouco as minhas estradas, né? Sentia muita falta, sobretudo, de pesquisa, de estudo, de estar antenada com outras coisas que estão acontecendo. Que por mais que você esteja na gravadora, né, você está com um trabalho ali 14 horas por dia e que você, né, acaba perdendo as antenas para outras coisas, sobretudo para a literatura, que sempre foi minha paixão. E aí, coincidentemente, quando estava quase saindo da Biscoito, a gente também tinha muitas parcerias, né? Não era só os selos, tinha parceiros como Canal Brasil, que fizemos uma quantidade de DVDs absurdas, foi na época do advento do DVD, começamos e tal. E teve uma parceria também, no finalzinho, já acho que tipo 2013, do professor Júlio Diniz, da PUC, que nos ofereceu uma parceria que tinha Globo Universidade, era Biscoito Fino e a PUC, para fazer um festival literário durante 10 dias. Foi um sucesso, foi uma maravilha. Eu fiquei inebriada com aquele campo todo, porque música se misturava com literatura e debates e reflexões. Tem esses DVDs até hoje gravados aqui em casa, e eles não foram editados. Um dia a gente vai editar isso, porque né, não tá no mercado. Mas esse foi um ponto, uma chave, talvez importante, porque nesse contato com o Júlio, eu comecei a conversar justamente dessa minha vontade de voltar a estudar, vontade de voltar para a imersão da pesquisa, etc. e tal. A gente já conviveu muito, e você, a gente já conversou dessa coisa da pesquisa, do fascínio que a gente tem, né, e tal. E o Júlio falou, Joana, vai abrir agora a prova para a bolsa de mestrado da PUC, de pós-graduação. Daqui a, sei lá, 2 meses, toma aqui a apostila para você estudar tudo e faz prova. Se mete aí, vai. Falei, vou fazer. Aquelas maluquices assim da vida que a gente vira a chave e vai, vou fazer. Aí fiz. Aí nesse momento, foi um momento diferente da minha vida, até inclusive bati na casa dos meus pais, porque eu saí de casa com 18 anos, né? Aí bati e falei, olha, preciso aí de comida, roupa lavada, não sei o que, um pouquinho, só uns 2 aninhos para poder me estabelecer e estudar um pouco. Então eu brinco que eu fiz tudo meio que o contrário, né? Eu comecei muito cedo, aí passei um tempinho com eles. Foi maravilhoso esse tempo, porque além do processo da pesquisa do mestrado, que é uma outra forma de vida, né? Eu acho que é uma outra forma de viver, né? Quando você está imersa numa pesquisa, é uma outra forma de viver mesmo, né? Você tem menos demandas externas também, né? É, e aí eu me perdi. Eu estava falando. Sobre essa fase do mestrado, que você vai ter essa Sim, volta, né, com seus pais e também poder mergulhar na pesquisa. exatamente. E aí eu concluí o mestrado, mais ou menos uns 5 anos atrás, que acabou sendo uma pesquisa linda, né? Uma pesquisa linda, porque foi a primeira vez na vida que eu e meus pais, eu fui morar com os meus pais durante 3 anos, né? E a gente teve uma aproximação muito, muito forte, muito de ideias, de trocar ideias de madrugada, aquela coisa toda. E quando eu me vi, eu estava fazendo uma pesquisa justamente sobre o trabalho do meu pai, que eu admiro muito, assim, que realmente Maravilhoso, tem né? uma Tem. admiração. E Sim. como brinca minha mãe, eu não sou suspeita para falar, porque o que é bom a gente tem que falar mesmo. Mas e aí, nesse momento, o Júlio me incitou muito assim. Por que você não escreve, então, sobre a parceria, sobre a história um pouco do teu pai na pesquisa do mestrado, né? Mesclar essa coisa da tua literatura com a música. Aí eu pensei, pô, mas biografia, as pessoas já fazem, um monte de biografia e tal. Tudo bem que não tem do França ainda. Mas eu não queria fazer uma biografia normal, eu queria fazer uma biografia que tivesse uma mescla de ensaio com ficção.
né? Me aventurei nessa loucura e ele falou, vamos lá que vai dar certo, né? E eu fiz, aí concluí. Isso Isso já tem, vem de infância, né? Você contou pra gente que na infância já tinha essa brincadeira aí do sonho com a vida real, né? Você aplica isso no mestrado, muito legal. totalmente, Ana. Eu acho que todos os projetos que eu faço, independentemente de ser uma coisa minha, quer dizer, de ser dos outros, eu sempre tento colocar algum sonho meu ali dentro. E também captar o sonho dos outros, porque eu acho a parceria em todo tipo de arte, seja na música, seja na arte gráfica mesclada a um texto, eu acho fundamental essa troca. Eu acho que a gente se reconhece quando a gente troca com o outro, né? A gente lembra das coisas boas que a gente tem quando a gente troca com o outro, né? Então isso foi muito instigante, foi muito maravilhoso esse processo de estudo, de estar na universidade, de estar falando várias línguas diferentes, desde a periferia até não sei aonde, até, sei lá. Então, foi muito instigante esse processo. E foi aí, nesse momento, que eu aceitei que eu tinha que lançar meu livro. Aí lancei lá, escrevi o De Dentro pela Patois, que foi em 2015, né? E desde aí, desde esse período 2015 para cá, 2014 para cá, eu não parei de escrever. Aí virou uma coisa assim como tomar café, assim, para mim não, eu não passo um dia da minha vida, sei lá, sem fazer alguma anotação ou alguma coisa semelhante. Lancei o De Dentro, né, que foi bem bacana. E depois disso, eu fiquei muito encantada com esse mundo literário, de fazer curadorias literárias, de começar a me envolver mais com esse campo e tentar misturar, inclusive, a música com a literatura de alguma maneira, né? Porque, de novo, o De Dentro, ele teve uma mescla, o primeiro livro, dos meus textos, das minhas poesias, com a arte da Branca Escobar, que é uma grande artista, maravilhosa, que fez muitos trabalhos, inclusive, para Biscoito Fino. E eu gostei muito do processo de trabalho com ela, porque a gente, ao invés de fazer imagens e texto, a gente fez assim, exatamente como uma composição de música e letra. Eu mandava um texto e ela fazia imagem, ou ela mandava imagem e eu fazia o texto. Então, assim, o processo foi muito mais interessante do que o final. Eu sempre brinco que quando termina não tem graça. Depois você fica angustiada, fica frustrada, acabou, que pena, não sei o quê. O processo é muito mais legal, né? Depois só fica, né? E depois disso, eu comecei a buscar projetos que tivessem também esse viés literário, que tivesse também esse lugar, até que, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui chamada para fazer a coordenação de cultura, essa parte você sabe, do Sesc Rio, né? E era muito interessante, porque E, tinha mescla de música e literatura também, né? e um dado curioso, né, Joana? Você comentou do Figner. Eu não sei se você sabe, mas aquela localização ali no Flamengo do Sesc, aquela mansão que tem, é Sei. Figner, né? É Signer. uma figura presente na sua vida, né? Exatamente. As coisas com a minha vida acontecem com uma coincidência, exatamente. E você sabe que lá, aquele casarão, eu descobri que, além antes de ser a primeira gravadora, de ser a gravadora, ele abrigava, na época de alguma. Oi. Travou um pouquinho a tela da Joana, isso acontece quase sempre, gente. Já já deve retomar. Justo agora que a gente estava empolgada aqui conversando sobre a mansão Figner. Ah, voltou. Sua tela travou e agora tá de volta. Voltou. Você ia falar o que que Então, abrigava ali na mansão. exatamente, aquela mansão abrigava, ele abrigou, o Figner, vários doentes da época de alguma pandemia, que eu realmente não me lembro agora, não me lembro. Alguma dessas pandemias, sífilis, sei lá, da época muito antiga, né? Então é curioso isso, né? Porque aquele castelo, aquele lugar tem uma coisa muito simbólica, né? De música, de arte, já tinha antes, né? De tudo acontecer no Sesc, né? No caso. E aí eu fiquei lá um tempo, né? Fiquei lá no Sesc
A gente dividiu as curadorias literárias, foi um período maravilhoso. Sou muito grata de ter trabalhado, feito esses projetos com você, inclusive. Ai, que bom. Ainda E rendeu essa amizade, né? Que eu acho ainda que me foi deu uma um amizade, lado maravilhoso. trocas infinitas. E assim, e aí depois daí, já estava rolando o Entre Ventos, já estava na hora, já terminei de escrever, na verdade, terminei mais ou menos há um ano e meio atrás, mas eu demoro um pouco, às vezes, a botar as coisas na rua, assim, justamente por essa, talvez, autocrítica que eu mencionei há pouco e tal. E, e como, assim como no livro de dentro, eu também queria, nesse livro próximo, fazer alguma coisa que mesclasse outras artes, não ficasse só na escrita, né? Porque eu fico pensando, quando você lê, é uma coisa, quando você canta o que você leu, enfim, quando você coloca o poema, a letra na melodia, parece que você está ouvindo duas, sei lá, dois trabalhos diferentes, né? Então eu fiquei pensando de que forma eu poderia juntar as duas artes que eu mais amo na vida, que é música e literatura. Aí comecei a convidar alguns compositores que eu admiro. Naturalmente, o primeiro que eu convidei foi meu pai, pela admiração, pela afinidade, pela nossa riqueza de conteúdo, de troca, que me faz tão bem, né? Eu tenho esse lado muito família, né? Meu sol está em câncer esse ano. E, e aí foi assim muito fluido, sabe, Ana? Não foi uma coisa assim programada. Eu vou começar a fazer o projeto. Foi uma coisa assim, eu escrevi o livro e eu senti que eu precisava botar música nele, porque eu senti que as palavras tinham uma sonoridade que me provocavam muito, sabe? Vinham melodias na minha cabeça o tempo inteiro. Eu cantava às vezes as palavras do livro e tal. E aí comecei a fazer esse processo de um ano para cá. Tem algumas parcerias já, que já estão prontas, outras estão em processo, né? Nesse período da pandemia eu tive que segurar o É, livro pela questão eu queria te presencial. perguntar, você contando, né, dessa relação da música já vir na sua cabeça, esse seu lado de letrista, ele é antigo ou ele surge aí, quando você começa a musicar, ou isso já é uma coisa que vem com você de muito tempo? Ótima, ótima pergunta, porque assim, isso entra muito naquela conversa de poesia versus letra, né? Que a gente Sim. pensa, que quando você escreve um poema, sobretudo verso livre, né? É difícil musicar, né? Por causa da métrica, né? Tem a coisa da sonoridade, da melodia, da Aquela coisa do palavra. Antônio Cícero, né, que o Antônio Cícero tanto Exatamente. fala. Exatamente. E aí, foi muito sem querer tudo, na verdade. Não foi uma coisa assim, eu pensei em fazer letra. Foi assim, eu escrevia poemas e comecei a dar os meus poemas para os amigos parceiros, compositores que eu admiro e que eu transito e tal. Alguns já estão prontos, como eu estava te falando. E aí eu percebi que esses poemas, naturalmente, eles precisavam ser adaptados para a letra, assim, não tinha, né, porque aí é como se a melodia, ela fizesse parte também da poesia. Então, às vezes, eu tinha que abrir mão de uma palavra minha para entrar a, aquela determinada, sei lá, nota, digamos assim, aquele mi, aquele fá, sei lá. Então, assim, foi tudo muito sem querer. E eu adoro as coisas espontâneas. Eu fico mais confortável quando as coisas vêm assim, sem você planejar. E aí eu cantei nesse disco, acabei resolvendo cantar nesse disco, porque assim, é, foi uma expressão, foi um desejo muito grande de expressar as palavras no canto, né? Me emociono muito quando canto, né? É um lugar para mim de muita tranquilidade, de muita calma e de muita paixão. Mas assim, não me considero cantora, não me considero cantora. Eu me considero muito mais uma pessoa a serviço da palavra, né? E que expressa a palavra de outras formas, como foi no livro de dentro, pela arte da Branca Escobar, e agora está sendo com os compositores que eu estou fazendo parcerias, né? Tem duas que vão sair, uma vai sair agora mês que vem, o primeiro EP que chama Entre Ventos mesmo, que é homônimo ao livro, né? A segunda é Casa, vai ser uma por mês, vai sair sempre assim, agosto, setembro, e aí vai ser umas 8.
né? Joana, o Tem... pessoal comentou aqui, cantora sim, timbre maravilhoso. E eu queria Ah, dizer também que a Adriana Calcanhoto, ela fala o mesmo, né? Eu não sei se você fala disso, se você já ouviu ela falando sobre isso. Ela diz, eu não sim. sou exatamente cantora, eu quero aqui colocar os versos, colocar as palavras. Então, Uhum. assim, Ela fala é isso? maravilhoso Ah, eu também, amei. né? Ela fala isso, eu lembrei muito agora, porque é muito esse Uhum. lado, né? Poeta, artístico, querendo também se expressar e se expressa através do canto, né? Mas É. conta, como é que é essa história de um por mês das faixas? Então, aí eu fui, sem, como eu te falei, sem planejamento, eu fui mandando os poemas para alguns parceiros, compositores que eu me identifico, né? E foram surgindo várias canções, né? Uma vai ser com Cristóvão Bastos, duas com Francis, meu pai, tem duas prontas com Fred Martins, que é um compositor brasileiro, mas que está morando em Lisboa, que é um super compositor. Até a gente, inclusive, publicou agora há pouco uma das composições juntas que a gente fez, que chama O Último Silêncio, que eu pretendo gravar no disco também. Tem uma com o Lucas Bueno, que eu acho que está aqui com a gente, que é um músico, instrumentista maravilhoso, assim, daqueles que dá prazer em trabalhar, né? Eu gosto muito de parceria, Ana, eu gosto muito, muito, muito. Assim, eu acho que sem parceria, a arte para mim não sai direito, assim, não sai. E quem mais que tem? Cristóvão Bastos, tá faltando gente aí, que, desculpa, deixa eu pegar aqui no meu textinho cola, porque eu acabei conversando com você e eu acabei entrando aqui Ah, sim, claro, com Gladson Galiza, que é um músico compositor da Espanha, madrilenho, que é um craque, assim. A gente também tá fazendo coisas. E o importante dessas gravações, eu acho que vale falar isso, que não é uma coisa assim, eu fui lá e cantei. Eu tive necessidade também, eu, eu quis me juntar com poetas e artistas, atores, pessoas também de outras vertentes, justamente para aquilo ali ser vozes múltiplas, né? Então, por exemplo, nesse Entre Eventos, que é a primeira canção do projeto, a gente tem o poeta José Luiz Peixoto recitando o poema no início, aí depois tem a Carolina Floari, que é uma atriz também lisboeta, que está morando no Brasil e que dividiu o canto comigo, inclusive é atriz e dividiu o canto. Então, assim, essa mescla toda das artes me instiga muito, sabe? Então, assim, eu estou pensando em cada uma delas, está em processo ainda, né? Em cada uma delas sempre colocar alguma forma de, assim, cantar e recitar. Assim, dizer da minha maneira o que eu gostaria de dizer, mas também cantar. Que é como se fossem dois estados diferentes mesmo, né? No mesmo lugar. Sei lá, tô viajando. Joana, o processo de escrita do livro, quando você fez o Entreventos, você imaginou que ia influenciar na gravação do EP? Você já tinha isso tudo quando você escreveu o Entreventos? Ou foi uma coisa que veio surgindo e foi ali crescendo? Não, exatamente. Acho que a maior parte das coisas na minha vida acontecem, vão desviando as direções no caminho. Assim, eu raramente planejo uma coisa assim, hoje para daqui a 6 meses, isso vai sair exatamente desse formato. Eu tenho uma certa fobia até dessa configuração. Né? Eu gosto muito dessa coisa de. Então, assim, o Entre Eventos, eu fui escrevendo ele sem, sem nenhum pensamento de que isso ia virar música. Eu fui escrevendo coisas que estavam represadas, como eu te falei, tem coisas também antigas, tem coisas mais atuais e tal. Mas aconteceu muito também de, por exemplo, poemas que estavam escritos no Entre Eventos, depois que eles foram musicados, eu entendi esse poema de um outro jeito, e aí eu voltei ele para o livro de uma outra forma. Então, assim, Ah, acontece que legal. muito essa influência no meu caminho. Então, assim, eu sempre digo assim que eu não
eu não consigo me planejar em termos criativos, né? Aí entra aquele papo que a gente estava falando no início, do executivo versus criativo. Executivo, eu sou uma bomba. Eu sou uma bomba, vou até o final, mas a parte criativa, não. Aí é o caos criativo, né? Tá, Que criativo. vem surgindo e vai. Joana, conta pra gente um pouco. Você começou a falar sobre a pandemia. A pandemia atrapalhou os planos de lançamento? Você está com planos? Como é que vai ser o EP? E onde que as pessoas podem acessar esse material? Já tem alguma coisa disponível? Está programado? Tá programado sim. Naturalmente, a gente teve que dar uma adiada, né, por conta da situação, porque você lançar um livro, né, sem ser presencial é muito puxado, né. Para música até um pouco, talvez um pouco mais fácil, justamente pelas plataformas, enfim, pelo advento todo da mídia digital. Então é mais fácil. Mas para o livro eu adiei para o final do ano, por conta da pandemia. Mas os EPs, a partir do mês que vem, vai ser lançado, como eu te falei, um por mês. O primeiro vai ser dia 24 de agosto, que acabei escolhendo o dia do meu aniversário, enfim, sei lá, vai que dá sorte, né? Já que estava esse período mesmo. E aí, esse primeiro EP vai ser pela Biscoito Fino, pela gravadora Biscoito Fino, que aí eu também. Aí eu estou entrando de uma outra forma lá. É muito interessante essa volta, né? Porque eu saí do executivo né? E, e aí vai ser por lá. As pessoas vão ter acesso por todas as plataformas digitais daqui a um mês. A gente vai começar essa campanha e vai ser sempre um por mês, né? Com vários parceiros, intérpretes, como eu falei há pouco, né? Intérpretes diferentes. E eu não estou assim ainda com a programação fechada, justamente porque eu tenho que esperar, por exemplo, pessoas que eu tenho que gravar, músicas que estão prontas. Lucas Bueno, por exemplo, está até aqui, eu acho. A gente tem uma música já, A Porta de Casa, que está prontinha, mas a gente não teve como entrar em estúdio. Então, a gente está um pouco programado e um pouco não. Mas uma coisa que é certa que é 24 de agosto, o primeiro AP, pela Biscoito Fino, nas plataformas. E, além disso, eu queria que você contasse pra gente onde que as pessoas podem encontrar seus trabalhos também, nas suas redes sociais, né? Podem seguir lá, quem quiser, Joana Sim, Haime. sim. E, além disso, a poesia, o seu livro, né? Ele tá também acessível? Dá para encontrar esses poemas? As pessoas conseguem ver? Olha, eu acho que a partir do Entre Eventos, que vai sair em outubro, novembro, talvez tenha uma facilidade maior, porque o primeiro livro que eu lancei, que em 2015, eles não fazem, na verdade, distribuição física. A Patuá, a editora Patuá, eles fazem só distribuição digital. Pelo canal da Patuá, tem lá alguns poemas, tem algumas coisas sim, e a própria Patuá, naturalmente, ainda vende. Mas não tem a distribuição física, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma adesão talvez maior, uma propaganda maior quando tiver no físico. Eu só gosto do físico, né? Eu adoro o físico. Pessoal, então de primeira mão aqui, um mês antes do lançamento, vocês já estão sabendo que vem coisa boa por aí, que tem já gravação, livro junto com EP, tudo para ser lançado daqui a um mês. Fiquem atentos nas redes aí da Joana Haime. Joana, eu queria te perguntar uma última pergunta, a gente já está chegando aqui no final. Já? Se você Ai, tem. Já, é impressionante, passa impressionante. muito rápido. Muito rápido. Eu queria saber uma última pergunta, mas ainda tem tempo. A gente está aqui com 35 minutos, a gente vai até 40. Eu queria saber se você tem projetos futuros. Você está fazendo anotações, assim, o seu lado artístico ainda já está te levando para coisas novas? Ou você é uma pessoa que encerra um ciclo artístico antes de começar outro? Tem isso? Você falou do caos criativo. Eu queria É. saber assim, se você está se invadindo aí por novas ideias também. Eu tô assim, eu tô em paralelo a isso, pelo contrário, eu tenho uma dificuldade muito grande de foco, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo, não consigo fazer uma, porque parece que, sei lá, não sei. Então, assim, em paralelo a isso, está sendo muito interessante também alguns projetos, como um projeto de entrevistas sobre todos esses anos, desses 10 anos que a Blux, a livraria Blux,
que tem 10 anos, a gente está começando a Que colocar. A Elisa Ventura tá aqui com a gente também assistindo, Ele né? já está aí, né? E aí a gente está começando a registrar esses encontros, essas entrevistas, esses debates, essas reflexões que acontecem semanalmente. Inclusive, faço questão de fazer propaganda aqui para a Blux, porque a Blux é assim, eles fazem encontros semanais, gratuitos, né, para as pessoas poderem sorver de pensadores incríveis. Então, assim, voltando ao projeto, a gente está pensando, a gente já estava colocando antes da pandemia, a gente já estava gravando alguns projetos, algumas entrevistas, né, com várias pessoas da Blux, né? Então, assim, eu estou fazendo vários projetos em paralelo ao mesmo tempo. No viés criativo da escrita, eu tenho um romance que já tem, sei lá, 7 anos que ele está ali e que um dia ele vai para frente. Mas eu sinto que a hora certa de ir para frente ainda não é agora, sabe? Assim, é um pouquinho mais para frente, mas eu continuo escrevendo ele. E tem também o projeto do Francis, da biografia, que foi a minha conclusão de mestrado, que eu acho que eu não sei se eu expliquei isso no começo. Eu acabei fazendo uma biografia 2 de 12 anos de parceria do Chico e do Francis, dos dois, né? Que é uma parceria Maravilhoso. que me, que me, que me toca muito, né? Eu acho que todas as pessoas que escrevem têm que escrever daquilo que tem paixão, né? Assim, o Roland Barthes fala muito dessa coisa da paixão da escrita, né? Do corpo, da paixão. Então, assim, eu tenho paixão pelo meu pai, tenho uma super paixão. E aí eu fiquei muito instigada a colocar depois também, editar esse livro, né? Isso está em processo ainda, também por conta dessas suspensões todas que a gente está vivendo, dessas ondas cortadas. Então, assim, estão vários projetos acontecendo em paralelo, né? Mas eu confesso que nesse período de pandemia a gente fica um pouco mais. Dá uma baixada de bola, né? Assim, é difícil, às vezes, a criatividade também aflorar com tudo que está acontecendo. Às vezes a gente pensa, estou fazendo isso para quê, né? Enfim, não é bem assim, mas acaba sendo, né? Enfim. É Joana, você está comentando um pouco da Blux. Eu queria aproveitar aqui para falar também para quem está assistindo a gente agora, ou para quem estiver assistindo a gente depois, né? Porque esse vídeo vai ficar Uhum. no nosso IGTV, vai para o YouTube, que tem uma campanha acontecendo, né, da Blux, o Blux Resiste, onde as pessoas podem apoiar. É pelo Catarse? Eu não me lembro agora. A Elisa está aqui também. É. Se tiver Olha, mas como falar o link para gente. se você entrar na página da Blux, lá eles estão fazendo uma grande campanha, né, de conseguir, então, de conseguir ajuda para manter as livrarias, porque Rio de Janeiro não tem livraria, né, Ana? A gente quase não tem livraria. A gente tem uma ou outra, São E Paulo ainda algumas que melhor. já fecharam, né? Ah, Benfeitoria. A Elisa colocou aqui, Benfeitoria. pessoal. É só entrar lá na Benfeitoria, procurar o projeto Blux Resiste para poder colaborar. Nós já tivemos Ótimo. algumas livrarias fechando aqui no Rio, né? A Da Vinci, a Prefácio fechou também ali em Sim. Botafogo. A gente está vivendo tempos muito difíceis, então quem puder colaborar também, entra lá no site da Benfeitoria e colabora com a Blux para que todo esse tempo, né? Viva Blux, a Olivia Raime comentou, vida longa Blux, né? Então, quem puder contribuir, fica aí a nossa dica de entrar lá e acompanhar. E que bom, Joana, que esses encontros também estão sendo registrados, né? Que esse trabalho está sendo feito, né? Esse trabalho tão importante que a Blux vem fazendo há tanto tempo, né? Que legal saber dessa sua participação também, né? Dessa sua atuação ali para colocar isso tudo acessível, né? Sim. Gente, a gente conversou com a Joana Raime aqui. Eu quero agradecer muito a Joana. O papo Eu que foi agradeço. super leve, super rápido. Super rápido, a gente Foi não muito começou bom. ainda. Eu te agradeço, Muito, Ana, muito bom. imensamente. A revista de vocês também está sendo uma dádiva nessa quarentena. Vocês estão produzindo reflexões interessantíssimas, assim. Estão sempre ali no meu feed inicial, assim, para ler.
as coisas que vocês fazem. Lindo, muito bom. Ah, obrigada, Joana. Fico muito feliz. Foi uma honra te ter aqui no nosso programa hoje. Obrigada a todos que assistiram. Quem chegou depois, quer assistir o início, vai estar no nosso IGTV. Encerrando aqui, já está lá acessível. E depois a gente vai subir também para o YouTube. Então, um beijo a todos. Um beijo, Joana. Beijo, Obrigada. Ana. Obrigada, obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau.